Agora sim, boa noite, vamos começando. Dê o seu alô para mim se você está me ouvindo, se está tudo legal. Testando aqui o áudio. Vamos lá. Hoje à noite a gente vai falar de velas, a grande magia das velas, né? Um aliado muito importante aí na profissão da fé, nos pedidos, nos desejos e tudo mais, né? Então acho que todo mundo, de uma forma geral, não só o pessoal espiritualista, mas também do catolicismo, de outras religiões, judaísmo, no hinduísmo, todo mundo utiliza a vela, né? Mas muito pouca gente sabe de fato, né, o que representa, como são fabricadas, reconhecer uma vela de qualidade, as suas cores e tudo que envolve aí a magia desse objeto que fascina tanto a humanidade há tanto tempo, né? Vamos lá, boa noite a todos, boa noite Vivian, boa noite Lígia, Cris, que bom que vocês estão me ouvindo aí. E vamos lá, gente, aproveita para curtir o vídeo, para dar uma forcinha na gente, dá um like aí, isso, que é isso que motiva a gente a continuar fazendo essas lives aí para vocês. Vamos lá, vamos começar então, já já o pessoal vai chegando, vai se aproximando, quem chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos aí. A Adriana está aqui do meu lado, está dando boa noite para todos também. Já já ela aparece por aqui, né? Ela disse que não. Mas ela está ouvindo todo mundo e está seguindo vocês aí. Ela vai cantando as perguntas para mim caso eu perca alguma coisa. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia, eu fiz meu roteirinho aqui como sempre, né? Para poder seguir a coisa toda. Mas para vocês terem uma ideia, a invenção da vela, ela é atribuída aos romanos, né? 500 anos antes de Cristo aproximadamente, né? E elas eram feitas de sebo de animais, provavelmente de carneiros, cabras, ovelhas, que eram os animais que mais existiam pela região na época, né? Então as velas eram feitas de sebo, por uma razão exclusiva, elas duravam muito mais, porque as lamparinas de óleo, de azeite, principalmente na Europa, eram muito mais comuns, porque o azeite sempre existiu em abundância por lá. Então as lamparinas de azeite eram muito mais comuns do que as velas. Mas eles tinham, né, o sebo sobrando e viam que endurecia e não tinha muita aplicação para aquilo, né? E aí decidiram fabricar as velas a partir do sebo animal. Mas não foram assim tão populares, né, na Europa, justamente por conta que existia muito azeite, né? Na China também existem relatos, vestígios de velas aí, mas 300 anos depois, né, 200 anos antes de Cristo mais ou menos, existem velas na China que eram produzidas de gordura de baleia, né, ou de peixe de uma maneira geral. Então, na Europa, a difusão do uso das velas, ela se dá na Idade Média, né? Como eu disse antes, o azeite era muito popular e as lamparinas de azeite reinavam aí. Só na Idade Média que houve aí uma migração, provavelmente por conta de uma escassez do óleo, algum período de entre-safra, alguma coisa, que as velas ganharam uma certa popularidade. Na África também, o óleo era mais utilizado, não tem registros assim tão antigos de uso de vela na África, no Oriente Médio também. Então quando se fala em velas aí nos registros antigos, muito provavelmente eram lamparinas a óleo, né? Que se fala em candeia, né? Até na Bíblia tem o uso da palavra candeia, mas alguns traduzem como velas, mas na verdade são lamparinas, né? Como a gente conhece hoje. Na igreja, né, o uso das velas, no que diz respeito a rituais religiosos, ela começa aí, ela remonta na igreja judaica. Tanto é que existe o candelabro, que é o símbolo de Israel, inclusive é um dos símbolos nacionais de Israel, que chama-se menorá. É um candelabro que tem 7
7 suportes para velas, né? E cada um representa, o número 7 é representativo aí, é um número muito forte dentro da religião, né? Em todas praticamente você encontra o número 7, mas nesse candelabro judaico, que é o menorá, ele representa cada um dos dias da semana, sendo o principal o domingo, no caso deles é o sábado, que é o dia de descanso, que é o dia após a criação do mundo, né, Deus descansa. E cada um deles representa um dia da semana, ou um astro, né, domingo o sol, segunda-feira a lua, terça-feira Marte, assim por diante, né, sábado Saturno, sexta-feira Vênus, e tem várias representações para esse candelabro. Então, no judaísmo tem um uso muito forte, a vela tem uma representação muito forte. Na Igreja Católica, principalmente, né, não existe uma missa ou um tipo de celebração que não tenha uma vela acesa, né. A vela mais famosa no rito do cristianismo é o Círio Pascal, né, que é aceso, a vela do ano inteiro, né, é trocada uma vez por ano, e é por isso que chama Círio Pascal, porque é acesa na Páscoa, né, ela é renovada nesse período. Muito provavelmente na igreja isso começou, nos ritos religiosos, principalmente judaico-cristãos, porque a luz tem um poder muito forte, né? No Gênesis, a gente começa a citação do Gênesis aí, que, né, Deus, tudo era o caos, né? O Gênesis começa assim, tudo era o caos, ou seja, nada era ordenado, nada, era tudo confuso, era o caos, e Deus diz, faça-se a luz. Então é magia pura isso, né? Imagina, era tudo caos, Deus estrala os dedos e faça-se a luz, e pronto. Então, assim, o fato de acender uma vela, existe isso mexe muito com a gente, né? Por conta desses, seja dos textos sagrados, isso em qualquer religião, seja por heranças, né, culturais que nós absorvemos. Então essa questão da vela, faça-se a luz, e o fogo, né, não se esqueçam que o fogo, a manipulação do fogo é a descoberta mais importante da história da humanidade, né, dos homens das cavernas aí, né, eu sempre falo deles, né, mas assim, o homem hoje só é o que é o homem por conta da manipulação do fogo. Né? Tudo se dá aí, o homem só pode se estabelecer, pode aprimorar suas técnicas de uma série de coisas a partir da manipulação do fogo. Né? Então é algo muito importante, é algo que fascina. Né? Eu sou muito ligado ao fogo, né? Quem me conhece sabe disso. Já coloquei fogo em várias coisas, então assim, em cada um de nós existe uma parcela em que o fogo tem uma representação muito grande, né? A luz, que representa a vela, a iluminação. Se alguém nunca fez a experiência e pegar uma sala muito escura, por maior que ela seja, se você acender uma mínima vela, né, aquela velinha de bolinho de aniversário no centro dessa sala, já é suficiente para iluminar tudo, né? Isso é incrível. Né, a gente, lâmpadas mais potentes, mais eficientes, mas uma pequena vela dentro de uma sala escura, fechada, absolutamente escura, é capaz de você não se perder mais e localizar basicamente o que você quer dentro da sua sala, dessa sala escura, que não vai ser mais escura. Né? Em outras regiões do mundo, né? Se a gente pegar na Índia, por exemplo, existe o Diwali. Quem não conhece, depois pesquisa o que é o Diwali para os indianos. É a festa mais importante, né, do povo hindu, que quer dizer a festa da luz. Muito bonita e tem uma importância muito grande, assim como o Natal é para nós aqui, o Diwali na Índia é muito grande, é a festa da luz. Aqui no Brasil não é muito popular essa celebração, mas na Europa tem um poder, uma adesão muito grande, né, dos católicos aí, e também alguns protestantes, né, na igreja anglicana, que é a festa da Candelária. Né? Existe a igreja da Candelária no Rio de Janeiro, que é também a festa das luzes, né, onde são acesas muitas velas, né? Festa de Santa Luzia, né? Normalmente se tem esse apelo pelas velas muito grande. Né?
Mas vamos falar de vela propriamente dito, né? Contei um pouquinho da história, hoje não vou me alongar muito nisso, para não cansar vocês e também para dar agilidade ao vídeo, para a gente não se estender do tempo. Que o padroeiro da internet nos ajude na conexão hoje e deixe ela bem estável para esse vídeo fluir bem, aí, essa transmissão ao vivo fluir bem. E se falando de velas, desde que a gente abriu a loja, é algo que sempre me deu muito trabalho, vocês não têm ideia, porque para quem é consumidor de vela normal não se atenta a alguns pontos principais, não se dá conta disso, mas para a gente que comercializa isso é um produto que dá uma extrema dor de cabeça, e eu vou explicar por quê. Existem milhares de fábricas de vela espalhadas pelo Brasil inteiro. Assim, digo milhares porque eu pesquisei mesmo, né? São muitas fábricas, desde fábricas grandes, né? Fábricas comerciais que fabricam velas para supermercado, que fornecem assim, atacado violento, né? Muito maior do que o que a gente vende, por exemplo. E fábricas, literalmente, que são montadas em garagens, né? De empresinhas familiares aí que sustentam sua vida a partir da fabricação de velas de maneira artesanal. Mas existem, realmente, o volume é muito grande. O problema da vela, o problema principal da vela, é que, pelo menos a fabricada no Brasil, já eu falo de outros países, mas a fabricada no Brasil especificamente, ela é produzida de um elemento básico chamado parafina. Para quem não sabe, a parafina ela é um derivado do petróleo. Então, quando eu coloco petróleo numa refinaria, né, esse petróleo ele é fervido em alta temperatura e a ebulição, os vapores são condensados depois. Então, o primeiro que sai, a primeira condensação normalmente é combustível de avião, que é o mais puro. Aí depois vem querosene de aviação, gasolina comercial, uma série de outros derivados. A parafina fica lá embaixo, porque ela é mais pesada, né? Bem mais pesada do que os outros combustíveis, ela não ferve tanto. E o último derivado do petróleo, que é o mais pesado de todos, é o asfalto, que é o que sobra mesmo, é a borra, né? O piche, a graxa preta que usam para fazer o asfalto. E a parafina aqui no Brasil, como ela é derivada do petróleo, ela é monopolizada pela Petrobras, isso é lei. Não existe produção de parafina que não seja controlada pela Petrobras. Aliás, parafina especificamente, nós só encontramos com o selo da Petrobras. Por mais que alguém fabrique e tal, crie sua própria refinaria, vai ter que passar pela mão da Petrobras. Ou seja, a parafina, ela tem o preço de mercado controlado assim como a gasolina é, assim como o álcool é. Então o que acontece? A competição, né, a concorrência na fabricação de velas, ela se dá, assim, a competitividade no preço, ela se dá literalmente pela eficiência dessa fábrica. Se essa fábrica consegue produzir velas de maneira mais eficiente, ela consegue ter um preço melhor. Se ela é menos eficiente, o preço dela é pior, porque o preço da parafina é igual para todo mundo, é assim como gasolina no posto. Então o que acontece? Existe muita falsificação, né? Adulteração, na verdade, né? Existe muita adulteração. Na questão de velas religiosas, então, a vela que a gente compra nas casas de artigos religiosos, essa vela é a que sofre mais variação. E vocês não têm ideia do que a gente encontra no mercado. Eu vou dar um pouco de ideia. Em um ano de loja, que aliás é aniversário da loja esse mês, a gente completa um ano, parabéns para nós, né? Encaramos aí uma série de dificuldades, mais pandemia, e estamos lá, firmes e fortes, um ano aí. E o que eu vi no mercado são coisas literalmente absurdas, e tem mesmo, porque o que acontece é que as pessoas compram vela por preço, né? Quanto mais barato, melhor. A primeira pergunta que a pessoa faz ao entrar na nossa loja é: quanto é o quilo da vela? Quanto é o quilo da vela? Mas ninguém entende que o quilo da vela é relacionado a esses fatores. Uma vela mais barata não significa mais econômica. Na verdade, ela pode estar levando o gato por lebre. E o que acontece é que para poder ter um preço melhor nesse quilo de vela, o que as fábricas... E eu vou dizer que a grande maioria, é muito difícil encontrar uma fábrica, muito difícil mesmo, que produza velas com qualidade superior.
com qualidade premium, né, que a gente fala. Porque quase todas, por conta dessa concorrência, porque existem milhares, praticamente todas aí adulteram a matéria-prima de alguma forma. Existem as menos piores, existem as muito piores. Então, assim, é comum, não vou dizer que é normal, vou dizer que é comum porque se encontra com facilidade velas no mercado que utilizam sebo animal, né, que utilizam resto de açougue, eles fervem isso, coam, né, peneira para tirar esse sebo, misturam na parafina e vendem isso, fabricam a vela a partir de sebo animal. Isso é extremamente comum. Muito comum também a mistura de carga mineral, ou seja, se utiliza uma carga mineral, que são basicamente, vamos falar em pedra moída, vamos dizer assim, pó bem fino, para poder aumentar o peso da vela. Ou seja, a vela vai ter o formato que você conhece, a cor que você conhece, mas é uma vela que normalmente tem um peso X, ela tem um peso maior, porque como ela é vendida por quilo, né, a vela palito, ela é vendida por quilo, então na hora da balança essa vela vai pesar muito mais do que deveria pesar normalmente, se ela usasse. Então é muito comum também esse tipo de fraude, esse tipo de adulteração. Outra coisa, que é o que eu julgo a pior de todas, é o uso de vela reaproveitável. E quando eu digo vela reaproveitável, não é a vela que a fabricação saiu errado, saiu torta, quebrou a vela e aí derrete de novo e faz. Essa aí não há problema nenhum. O problema são os restos de cemitério, restos de igreja, restos de tudo que é coisa. E isso é vendido para as fábricas a um preço muito menor e essas fábricas derretem isso para fazer novas velas. Já me ofereceram várias vezes lá, se liga para uma fábrica para fazer cotação, para ver se a vela é boa e tal, e a pessoa te oferece, olha, eu tenho uma vela aqui bem barata, que é uma vela que a gente compra rejeito de igreja, por exemplo, onde aquelas grandes igrejas, né? Imagina a Aparecida do Norte, por exemplo, né? A catedral que tem os velários lá enormes, gigantescos, imagina o quanto de parafina sobra naqueles velários. Eles vendem aquilo, esse rejeito é vendido, tá? Vendido para fábricas que reciclam isso de alguma forma. Eu acho muito ruim isso, porque o cliente final não vai perceber, né, que existe isso aí, mas esse material ele carrega uma energia, né? Imagina uma vela de cemitério, por exemplo, ela vai carregar um tipo de energia lá dentro. E a pessoa que compra isso, que está comprando por quilo, ela simplesmente está preocupada com o preço, ela compra a vela mais barata e não sabe o que está colocando dentro de casa. Existem outros adulteradores aí que são resinas de ordem química mais baratas, que são misturadas à parafina, e essas velas são tóxicas. A parafina em si já tem a sua toxicidade, né? Agora imagina colocando outros materiais lá e você acende a vela dentro da sua casa e você está respirando esse ar, né? Os seus filhos estão respirando esse ar e você, né, quem convive aí com banda Candle Black faz uso de muita vela, né, em ambientes fechados, muitas vezes com velas aí, está inalando gases tóxicos e nem sabe disso, porque isso é muito comum no mercado, muito comum mesmo. Aí você diz, como é que eu me livro disso? Veja, não tem uma receita para isso. Existem algumas coisas, alguns fatores que você pode analisar, mas não dá, procedência é tudo aí nesse caso. É mais ou menos assim, você abastece seu carro em um posto de gasolina que o preço está muito barato mesmo, você fala assim, você vai num posto que tem bandeira forte e tal, não quer dizer que esse posto de bandeira forte também não pode vender produto adulterado, isso acontece também, mas existe um controle maior. Agora, você vai abastecer seu carro, lá a gasolina, o álcool está muito barato demais, tem gente que abastece, né? Cai nesse golpe. Nossa, como está barato, deixa eu encher meu tanque. E aí o carro dá problema, falha, gasta muito mais do que o necessário, gasta o dobro do consumo e está tudo certo, a pessoa paga. E tem gente que cai nessa uma vez, depois não cai mais. Ou então tem aqueles que nem param nesses postos, porque já fala, preço de combustível barato demais é suspeita de adulteração. Isso é fato, tá? Por quê? Como eu disse, parafina é controlada pela Petrobras,
o preço do mercado da matéria-prima é para todo mundo vai pagar o quilo disso, o mesmo preço, e não tem saída, né? Não tem saída. Então, assim, muito cuidado com o que você compra, investigue. Outros componentes que usam é o corante, né? Existem corantes que são provenientes da China, né? Tudo vem da China, né? Por conta de preço, então se usam corantes chineses que são tóxicos, né? Que tem metais pesados, cromo, mercúrio, cobalto, que usam metais pesados, chumbo, né? É comum a gente ver no mercado velas de cor laranja, por exemplo, que usam óxido de chumbo, que vem da China, né? Que é um produto controlado no Brasil, mas como ele é vendido como corante, entra por importação como corante, ninguém vai avaliar, mas é vendido. Óxido de chumbo, óxido de mercúrio, que é a cor vermelha, se usa muito, óxido de cromo, né, os óxidos aí de cobalto, de uma série de coisas que utilizam como corante. Isso vai queimar, vai produzir uma fumaça que talvez você não perceba, mas isso está impregnado no ar que você respira. Isso a longo prazo com certeza vai te dar uma contaminação por metal pesado. Infelizmente não existe um controle eficiente aqui no Brasil, né? Um produto dessa ordem deveria ter fiscalização, mas infelizmente não tem. Vamos lá. Existe uma tendência, tá? É uma tendência. É óbvio que nós preferimos, né? Aqui no Brasil existe uma preferência nacional por velas que são produzidas 100% de parafina, 100% de parafina. Com a crise, isso o pessoal não tem jeito, porque, como eu disse, é a competição, e tentam se introduzir no mercado agora o que eles chamam de vela ecológica. Essa vela ecológica não é de todo ruim, eu tenho que ser honesto, porque uma parte dela, ela não é 100% parafina, mas uma parte dela, 10 a 20% mais ou menos, ela é usada com cera produzida de soja. Então é um produto orgânico, orgânico que eu digo de origem orgânica, não é que é produzido organicamente, né? É uma matéria orgânica, não como a parafina que é proveniente do petróleo, né? É uma cera vegetal. Antigamente se usava carnaúba, mas o preço da cera de carnaúba subiu demais por conta da produção, e hoje eles utilizam a soja para isso, né? A cera de soja ou de palma, que também é um produto vegetal. Esse não é um produto tóxico, é um produto renovável, né? Existe uma tendência aqui no Brasil de que as velas passem a ser cada vez mais ecológicas. Não é de todo ruim, eu já testei essas velas, elas reproduzem muito bem, não tem fumaça, não tem cheiro, e a relação dela para o uso é muito boa, melhor do que as velas com sebo, né? que se utilizam muito. Vamos lá. A Cida e esse seu Léo, né? Não perde aqui. Deixa eu rolar minha página aqui para dar uma boa noite pra galera. Priscila chegou cedo hoje, Bis também. Mali, deixa eu ver. Até a Adriana tá na. Maria de Fátima. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu dar uma rolada. Márcio, vamos lá. Tá todo mundo aí. Guto, ó, Guto. Tá sempre aqui. Bora, vamos lá. Então, uma coisa que é para suspeitar das velas, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Uma coisa que suspeita muito das velas é a produção de fumaça, né? Uma vela que produz muita fumaça, né? Eu vou falar da fumaça mais para frente, em outro tema. Mas quando você testa uma vela, a produção de fumaça é um indício de que tem algo errado ali. Ou então vela que emana um cheiro ruim na hora que está queimando, isso é um indício ruim. Mas como eu disse, não tem muito jeito, tá? Não tem como escapar disso. O resultado você só vai obter fazendo um teste com a vela. Como é que você faz um teste com a vela? Eu quero experimentar. Você pode acender essas velas
não oferecer a ninguém, você não vai oferecer a vela, como normalmente você faz no seu ritual, nada, você simplesmente vai acender a vela. Sabe quando você acende a vela quando acaba a energia elétrica? Você não acabou a energia elétrica, você vai acender a vela, eu acredito que você acenda a vela, nesse caso, você não vai oferecer a ninguém, você vai simplesmente acender a vela para iluminar a tua casa e tal. Mas você vai acender essa vela num local, um local aberto, arejado, mas que não tenha corrente de ar, que não seja muito quente, que tenha a temperatura amena, e você vai acender essa vela nesse local. E aí você vai avaliar o comportamento dela. Ver se ela queima uniformemente. Você vai ver se ela não solta fumaça, se ela não solta cheira, se ela dura realmente o tempo que tem que durar, né? Se não tem grandes problemas. Então essa é a forma, é testando, livre da ritualidade, né? Livre, você testa a vela, simplesmente o fato de acendê-la, e não... A Marli está falando da vela derrete e entorta, então isso aí eu vou falar mais para frente, já mais para frente eu vou falar disso aí, que é o comportamento das velas. Mas primeiro, antes de falar do comportamento das velas, a gente precisa se assegurar de que a vela que você está comprando é de boa qualidade. Porque não adianta eu falar do comportamento da queima da vela, o que acontece, os formatos e tudo mais, se você está usando vela ruim. Porque senão você comprou uma vela ruim, de sebo, uma vela de resto de cemitério, uma vela com N adjetivos ruins aí, como eu disse, e aí você vai atribuir a deformidade dela, a questão da vela, a questão da energia. Isso não pode acontecer. Então a primeira coisa, você tem que confiar no produto que você usa. Você sabe, esse produto é ótimo, esse produto não me dá problema, esse produto tenho certeza que ele é de boa procedência. Uma vez que você confia no produto, aí sim você vai para a questão espiritual da coisa, energética da coisa, que é onde eu vou falar mais para frente. Fiquem ligados aí que eu vou chegar lá. Existem algumas coisas, né? Para avaliar a qualidade da vela, é importante verificar depois o resíduo que sobra da vela. É comum, sim, é normal sobrar um certo resíduo da vela, mas veja a aparência desse resíduo. Veja se esse resíduo que sobra, ele ainda tem que parecer vela, tá? Porque tem alguns que sobram e parece terra, ou parece sebo. O resíduo que sobra tem cheiro sabe, sebo de açougue, aquele cheiro ruim, né, do sebo. Se esse resíduo da vela tiver esse cheiro de sebo, esquece, a vela é ruim. Ou então tiver aquele resíduo arenoso, porque eles colocaram alguma porcaria na vela para aumentar o peso, ou então para dar dureza em alguma coisa que eles utilizam lá. Então isso é importante, avaliar também o resíduo que sobra da vela. Vamos lá, próxima etapa. É bom que vocês conheçam aí as especificações técnicas das velas. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, lembram que o Fantástico fazia esses testes, tinha a ABNT, ia para o Inmetro, para o ITT, nunca fizeram isso com as velas, mas acho que deveriam. Tá? Mas a ABNT, existe uma norma para isso, as velas chamadas velas de uso religioso, que é essas velas que nós trabalhamos, ela tem algumas especificações técnicas. Tá? A vela palito, que é a tradicional vela palito, ela dura entre 5 e 6 horas, tá? Ela dura entre 5 e 6 horas, mais ou menos. Essa vela, ela tem 30 gramas, existe uma tolerância mais ou menos 2 gramas, então ela pode ter de 28 a 32 gramas, tá? Mas mais ou menos isso, velas aí, palito tem que ter 30 gramas, tá? Por isso que a gente fala que 1 quilo tem mais ou menos 32, 34 velas aí. Então, assim, se essas velas têm 30 gramas, é só fazer a conta, que vocês sabem. Se a pessoa coloca, sei lá, areia misturada na vela, vamos dizer assim, pó de ferro para aumentar o peso dela, pó de chumbo ou sei lá o que vai acontecer é que uma vela dessa vai pesar 40 gramas, por exemplo. Ela vai ter o mesmo tamanho, mas ela vai pesar 40 gramas. Aí você compra 1 quilo e vai receber menos velas. Tá? Então, isso é importante avaliar, porque é aí onde eles fazem sacanagem. Essa vela, ela tem, a palito, ela tem 18 centímetros de comprimento, o comprimento dela, e o diâmetro mais ou menos 1,5 cm, 15 milímetros. A vela dedinho, que também é popular, ela tem mais ou menos metade do tamanho da vela
palito padrão. E ela tem, então, se ela é metade, ela tem 15 gramas, tá? O diâmetro é o mesmo da vela palito. É uma vela palito cortada ao meio, né? Uma tem 30 gramas, a outra tem 15 gramas. E seguem as mesmas especificações. Se uma dura entre 4 e 5 horas, então a vela dedinho vai durar aí entre 2 horas e meia mais ou menos. Esse é o tempo de duração. Existem também as velas de 12 horas. Velas de 12 horas tem 90 gramas. É uma vela bem maior, né? Ou seja, ela tem em peso 3 vezes a vela palito, tá? 3 vezes a vela palito. Ela pesa 90 gramas. Também é permitido uma variação. Só que ela é bem mais grossa. Ela tem 2,2 centímetros de diâmetro, mais ou menos, tá? E ela tem quase 30 centímetros de comprimento, né? Ela é bem alta, bem comprida. E aí entra no que a gente chama de velas votivas. Por que chama? Vocês veem nos rótulos, né? Vela votiva, que são as velas de dias aí, de determinados dias. Então, as velas votivas, ela vem do voto, por isso que chama-se votiva. Ninguém sabe disso, todo mundo pergunta, por que é vela votiva? Tem gente que acha que até marca, votiva é uma marca. Não, votiva ela vem de voto, ou seja, de promessa, uma vela de promessa, uma vela de gratidão, uma vela de pedido, né? Então é por isso que ela chama votiva, ela vem de votos, de promessa. Por exemplo, é comum o pessoal chamar vela de promessa, né? E aí, dentro das velas votivas, né, que são as velas de votos aí, existem as velas de 3 dias, que são as mais comuns, tá? Existem outras aí, mas eu vou falar das mais comuns, tá? Das que as pessoas mais procuram. Existem as velas de 3 dias, a Adriana lá atrás, vocês estão vendo ela lá atrás. Falei que ela ia aparecer, de um jeito ou de outro eu arrumo um truque para ela aparecer para vocês. Existem as velas de 3 dias, então. Essas velas, elas normalmente têm 125 gramas e tem 50 milímetros de diâmetro, tá? Velas que duram 3 dias. Aí vem a famosa campeã de vendas, que é a vela de 7 dias. Deixa eu falar, a vela tradicional, 7 dias aqui, ó. Por coincidência, vela de seu Zé, né? Ou de Ogum. E aí, vela de 7 dias, curiosidade para vocês, nós recebemos uma quantidade de clientes muito grandes que pedem vela de 7º dia. Não é vela de 7º dia, vela de 7 dias. 7º dia é a missa de 7º dia que se celebra para um ente querido morto. Então assim, vela de 7 dias, não de 7º dia. Apesar de soar parecido e tal, mas é vela de 7 dias. Né? Fica ligado com essa. Existem aí tradicionalmente, existe a vela, não sei se você, vou mostrar o fundo delas para vocês aqui. Ó, acho que dá para ter uma noção aqui. Tem um reflexo da luz aqui, mas dá para ver, né? Uma é mais grossa que a outra, tá? Essa aqui é mais grossa que essa. Essa é a popular tradicional. Tá? Essa vela ela tem 200 deixa eu ver aqui, eu anotei, né, para não esquecer. Ela tem 235 gramas, tá? 235 gramas de parafina e 50 milímetros de diâmetro, ou seja, a grossura dela tem 5 centímetros ou 50 milímetros. Tá? Essa é a vela mais tradicional. E aí existe também essa outra aqui, que é a mais fina, um pouquinho o diâmetro. Essa vela ela tem 200 gramas de parafina, um pouco menos de parafina, e ela tem 44 milímetros de diâmetro ou 4,4 centímetros. Aí a dúvida, né? A dúvida constante. A dúvida que, sim, todos perguntam. Óbvio, essa que tem menos parafina, ela custa menos, é mais barata. E agora? Mas as duas duram 7 dias? Então, aí é o pulo do gato. Isso é importante vocês saberem a diferença. Então assim, essa 200 gramas, essa tem 235. Ela pode ir até 250 gramas mais ou menos, ela tem essa variação, 235 e 250 gramas.
Onde está a diferença aí? E as duas duram 7 dias realmente? Sim, se produzidas com qualidade, dentro dos parâmetros adequados, as duas duram 7 dias. Porém, o que acontece? Essa aqui, por ter mais parafina, ela pode abrigar um pavio mais grosso. Tá? Ela tem mais combustível para queimar, porque a parafina ela é o combustível. E o pavio é o estopim, vamos dizer assim, dessa questão. O pavio dessa vela mais grossa, inclusive, ela tem um núcleo cobreado. Né? Ela tem um filete de cobre aí, justamente para manter a caloria, tá? Para auxiliar na queima. E ela produz uma chama maior. Né? Ela é uma vela mais potente, vamos dizer assim. Então ela queima mais combustível. Então ela necessita de mais. O pavio é que demanda a quantidade de parafina. Tá? Então o que acontece? Se eu colocar o pavio dessa vela naquela, o que vai acontecer é que essa vela vai queimar muito mais rápido. Então assim, o truque é, eles usam um pavio mais fino, um pavio de algodão, não tem esse filete de cobre, e essa vela ela vai queimar mais lentamente. E também com uma chama muito menor. Então o que acontece? As duas duram 7 dias, foram fabricadas para durar 7 dias. Porém, a vela mais fina, ela é mais suscetível a condições ambientais. Então, se você vai acender, por exemplo, uma vela fina em um ambiente confinado, por exemplo, uma trunqueira, um local mais fechado, onde fica muito calor ali dentro, a parafina ela vai ficar mais quente da vela inteira, então ela vai queimar mais rápido. Se você acende essa vela num local onde tem corrente de ar, essa vela vai queimar mais rápido, porque ela é mais suscetível, o pavio dela é menor, a chaminha é menor, a chance dela apagar também é maior e tal. Nós temos clientes na loja que amam essa vela, amam. Ó, é o Guto aqui, né, que está nos assistindo aqui, adora essa vela. E assim, ele é um consumidor ávido desse tipo de vela, e é óbvio que para ele essa vela representa uma economia boa, né? Porque em volume, se você compra muita vela, essa vela é mais barata que aquela. Então isso no final das contas, se você pegar o quanto se consome de vela durante o ano inteiro, por exemplo, isso no final dá para fazer uma bela festa em economia com vela. Só que essa vela não é para clientes que acendem velas nessas condições que eu falei. Outra coisa, se você tem um ambiente que você sabe que movimenta muita energia, né, energias e tudo mais, essa vela também é mais sensível a essas energias, ela vai sofrer com isso, tá? Então o que acontece? Se você quer uma vela que você fala, é livre de energia, livre de tudo mais, é a vela grossa. Agora, se você sabe, com as energias que você lida, já está acostumado, onde você acende as velas, o tempo que dura e tudo mais, essa vela pode ser uma boa saída, economicamente falando. Outra coisa, como essa vela é mais sensível, o que acontece? Se você sempre acende a mesma vela no mesmo lugar e tal, como essa vela é mais sensível, também a questão energética, qualquer variação energética que tiver naquele ambiente, essa vela vai te apontar bem mais fácil que a outra mais grossa. Então ela também pode ser uma boa para isso. Mas aí você tem que estar muito bem acostumado com as energias com que você lida, com o ambiente onde você lida. E aí isso sim pode ser um indicativo. Né? Nós temos aí ouvintes, não vi a Roseli na lista hoje. Ah, a Roseli está aí. Né? A Roseli faz uso das velas na chamatrina, né? Na chamatrina. A Ana também. A Ana está aqui ouvindo e tal. Fazem uso sempre do ritual da chamatrina. Né? A chamatrina que se acende em 3 velas coloridas ali, específicas, né? Rosa, azul e amarelo. Então você acende as 3 juntas. E aí o que acontece? Às vezes as 3 queimam igualmente. Às vezes uma queima mais rápido que a outra. E aí as velas finas, como elas são mais sensíveis energeticamente, elas detectam essas variações muito mais rapidamente. E aí você, em função do que... a Pri também dizendo que faz uso, é isso aí. E a Mônica diz que também prefere essa.
Então, nessa chamatrina, onde você acende 3 velas iguais ao mesmo tempo, né? Então você fala assim, a rosa queimou mais rápido do que as outras duas. Por que será? O que a rosa significa queimar mais rápido? E aí você consegue avaliar melhor a questão. Talvez se você usasse 3 velas grossas, elas não fossem tão... as grossas não seriam tão sensíveis a essas questões. Tem clientes, por exemplo, que gostam da grossa porque dura mais, né? Dura 8 dias, né? E tem clientes que gostam da vela mais grossa, né? Porque duram mais tempo. Sim, se ela é acesa num ambiente mais livre de energias e tudo mais, certamente ela vai durar um pouquinho mais. Até porque ela também não é menos suscetível à temperatura do ambiente e tudo mais. Vamos lá. Existe aí as velas de novena, né, vela de 9 dias, que também é uma vela muito popular, né, principalmente pelos católicos aí que fazem novena. E existe a vela de 21 dias, ó. Vocês estão vendo? Opa, desse lado aqui é invertida, tem que acostumar com a inversão. Ó, essa aqui é uma vela de 21 dias. Tá, de 7 linhas, ó, tá todo mundo ouvindo a Adriana falando aqui, ó, 7 linhas. Essa vela pesa quase 2 quilos, né, ela queima por 21 dias. Usa um pavio bem mais grosso, obviamente, para poder dar conta dessa carga de parafina toda, né? Produz uma chama bem poderosa realmente, né? Vamos lá. Então, a gente falou, existem fatores, isso a gente está falando dos elementos físicos. Primeiro, eu tenho que garantir que a minha vela tem uma qualidade aceitável. Isso é fundamental, tá certo? A Olivia, a vela queimou mais rápido. Já vou falar do comportamento de queima das velas. Já vou falar lá na frente. Primeiro vamos falar dos aspectos técnicos, físicos. Por quê? Primeiro eu tenho que descartar a qualidade da vela. Isso é fundamental. Então, primeiro ponto, vocês já sabem como avaliar a qualidade da vela, ou pelo menos tem indícios para procurar sobre isso. Agora a gente tem que tirar outros fatores, tá? Porque não adianta eu ir para o próximo passo sem descartar esses fatores. Então, primeira coisa, temperatura ambiente. Lembra do que eu falei de ambiente confinado? Se eu acender uma vela no ambiente confinado, vai aquecer muito. A vela vai queimar mais rápido, vai chorar, vai derreter, vai entortar. Então, assim, locais, né, as famosas casinhas, né? Eu acender vela em casinha e a vela não for boa, ou não for uma vela adequada para aquilo, a vela vai entortar, vai derreter inteira, né? Ela vai fazer uma porquice só, ou vai chorar, vai tombar, e aí eu vou dizer, nossa, é a vela, né? Meu Deus, energia, não, quebrou demanda. Não, é a vela que era ruim. Então eu tenho que descartar esse fator, temperatura ambiente, tá? É normal, em dias mais quentes, por exemplo, né, não está em ambiente confinado, mas em dias mais quentes, bem mais quentes, as velas costumam queimar mais rápido. E em dias mais frios as velas queimam um pouco mais devagar. Isso é fato, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Outra coisa, nivelamento de base. Né? Você vai firmar uma vela palito principalmente, firmou a vela torta. É óbvio que essa vela vai queimar de maneira irregular, vai chorar. Então assim, você tem que garantir que ela está bem firmada, certo? As velas de 7 dias é mais fácil, porque a base dela é reta. Né? Então, assim, não tem esse problema de nivelamento. A não ser que você coloque lá um prato, alguma coisa que esteja meio torto, ou piso irregular. Às vezes a pessoa acende no piso e nem se dá conta do nivelamento do piso, vai ver a vela tá torta ali e não percebe. Aí a vela queima toda torta. Aí vai dizer, nossa, já aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, gente, é o piso que é irregular, a vela vai queimar de maneira irregular. Nem preciso falar, mas eu tenho que falar. Não acender velas próximo a cortinas, materiais inflamáveis, né? Cuidado aí com tapetes, papéis, esse tipo de coisa, né? Móveis, né? A gente vai acender a vela direto no móvel de madeira, né? Sem uma proteção adequada. A vela vai queimar, pode pegar fogo na sua casa, então isso é importante. E cuidado também, quando você acender uma vela, que não tenha nada em cima dela.
porque o que tiver em cima dela vai queimar, mesmo a uma certa distância, né, aquela caloria que a princípio pode parecer não esquentar, 1 hora depois, 3 horas depois, ali aquele topo vai estar, realmente, se for de madeira ou de material inflamável, aquilo pode pegar fogo. Outro ponto de segurança importante: acender velas longe do acesso de animais e crianças, né? Gatos principalmente. Se o ser humano tem uma fascinação por vela, gatos então mais ainda. Gatos adoram velas e vão bater, vão cutucar, vão mexer, vão quebrar, tá? Isso é fato, então muito cuidado com isso, né? Acendeu vela, saiu de casa, o gato vai lá e põe fogo na casa, né? Ou então uma criança, né? Então isso é importante. Outro ponto de segurança, que isso eu já vi acontecer, o pessoal às vezes faz isso. Existe nas velas aqui, acho que o vídeo hoje não vai dar para ver, mas todos aqui que já usaram vela de 7 dias, né? Elas são envoltas em um plástico, né? Um papel celofane, que a gente chama, o nome técnico é BOPP. Ele vai um BOPP em volta. Não remova, jamais remova esse plástico do entorno da vela. Esse plástico ele tem 2 funções. A primeira é a proteção, para essa parafina não escorrer e não pegar fogo, não acontecer nada. E outra coisa, esse BOPP, esse plástico, ele vai reter a parafina lá dentro, líquida, para formar um bolsão, né? Ele forma uma espécie de bolsão de parafina líquida no entorno do pavio, e é isso que dá a fluência da queima da vela. Se você retirar esse plástico, a vela vai derreter toda, ou então vai queimar muito mais rápido, porque a parafina derretida ela não é contida pelo plástico, e ela escorre para o lado, então jamais remova. Ou então pode te causar um problema de incêndio, alguma coisa assim, tá? Dúvidas até aí? Tá tranquilo? Todo mundo quer ir para, né? Bora que o povo quer saber dos Paranauê. Né? O povo quer saber dos Paranauê. Então vamos por etapas. Primeira coisa, o ato de acender uma vela. Eu falei lá no começo que quando tem falta de energia em casa, ou então para você testar uma vela, você acende uma vela sem o menor propósito. É simplesmente acender a vela, certo? Não existe propósito naquilo a não ser o de iluminar, tá? Mas aí quando você quer realmente acender a vela para aquele propósito, oferecer para o anjo da guarda, para a entidade, para um orixá, né, por proteção, um pedido qualquer, prosperidade, você precisa acender essa vela, né, se conectar com essa energia, você precisa transmitir essa energia para a sua vela, né? Nós falamos no seminário, nos últimos, né, tanto das ervas quanto dos cristais, a questão da influência energética, né? Eu falei da experiência do Dr. Masaru Emoto, da água, né? Onde ele colocou as garrafas de água no metrô de Tóquio, né, do Japão, e nessas garrafas, águas todas provenientes da mesma origem, né, livre de qualquer coisa, e ele escreveu nas garrafas palavras boas, como amor, paz, harmonia. Em outras garrafas ele colocou palavras, eu te odeio, eu te detesto, eu vou te matar. E deixou essas garrafas espalhadas. E depois de um tempo ele recolheu essas garrafas, congelou a água é água, certo? E aí ele olhou no microscópio a formação cristalina que o congelamento dessa água gerou. Enquanto as garrafas que continham as palavras boas, que as pessoas passavam pelas garrafas, viam, né, a palavra amor, harmonia, paz, a pessoa se conectava, que passava por ali, ela se conectava com a palavra e de certa forma emanava uma certa energia boa. E ele percebeu que essas garrafas que tinham essas palavras tinham formações cristalinas maravilhosas, bonitas, enquanto as garrafas que tinham as palavras ruins tinham formações cristalinas completamente desalinhadas, feias, heterogêneas, era muito feio. Para quem não conhece essa experiência do Dr. Masaru Emoto, procura depois, tem as fotos na internet, vocês vão achar com facilidade isso.
Vale a pena, é uma literatura muito boa de conhecer a pesquisa. Pesquisa científica, tá? Não é balela, não. E é por isso que eu uso sempre o nome dele, a pesquisa dele como referência, porque não é crendice, não é religião, não é superstição, não é misticismo, nada disso. Ele fez essa experiência de verdade e é um relato muito bom e científico. Então, se você consegue colocar essa energia na água, simplesmente por passar por ela ali naquele momento, imagina como uma vela, onde você vai depositar ali o seu pedido, o seu agradecimento, a sua devoção, ou seja lá o que for, né? Então, assim, quando você acender uma vela, você precisa ativar isso na vela. É importante que você concentre nisso. A sua concentração é importante. Então, assim, muita gente hoje, com certeza, acende a vela por acender, né? E aí fala, meu pedido não se realizou, isso não... Não, mas você botou fé naquilo realmente? Você botou entusiasmo naquilo? Você se conectou de fato com aquilo? Então isso que é o que eu chamo de ativação, né, da vela, seja ela no momento que você acende, seja no momento que você a segura, que você escolhe a cor. É importante que você ative essa energia, né, que você se conecte com... É um efeito simbiótico aí entre você e a vela, tá? Para justamente que isso se propague, se emane, né? Sob forma de fogo, de luz. Tá? Então isso é importante. Pode parecer óbvio, pode parecer muito óbvio, mas veja se você não tem feito isso ultimamente. Acender uma vela por acender, tá? Isso é bem importante. Então vamos lá. Próximos, vamos falar de cores. Essa é a parte divertida, adoro cores. Antes da gente falar das cores das velas e tudo mais, a gente tem que falar de uma coisa que os arquitetos conhecem muito. Arquitetos, o pessoal de marketing também conhece bastante. E eu gosto de falar da ciência, por quê? Porque aí eu tiro a parte de misticismo da coisa, né? Aquele que não acredita, os mais céticos, assim, não tem como dar o braço a torcer, né? Então é por isso que eu gosto de embasar as coisas cientificamente. O pessoal de marketing, por exemplo, existe uma ciência que se chama cromosofia, tá? Cromosofia, que é o estudo das cores. Então o pessoal de marketing conhece muito isso. Eu vou dar um exemplo, a arquitetura também, né? Por quê? Já eu respondo, Mônica, peraí. Quanto a acender a vela, deve ser apenas fósforo? Olha, na minha humilde opinião, fazer uma pausa aqui das cores para responder da Mônica, que eu acho importante. Na minha opinião, acender com fósforo ou acender com isqueiro, por exemplo. Eu acho que é mais importante, igual eu disse, a energia que você coloca nisso, a sua conexão com o ritual, né, o seu desejo, a sua vontade. Eu acho que isso é mais importante do que a forma com que você acende a vela. Alguns puristas, óbvio, preferem o fósforo, porque o fósforo ele é um meio natural, né, é o meio mais antigo, e aí existem os puristas disso. E o fósforo também tem um pouco de pólvora ali, né? Então, para alguns, essa questão de ter a pólvora ali é importante. E outros não querem o isqueiro, porque o isqueiro é mais moderno e tal. Eu, particularmente, gosto de acreditar que qualquer meio serve, porque eu acho muito mais importante a conexão com a coisa do ritual. Eu acho a sua energia que você movimenta ali é mais importante do que o meio com que você acende. Uma dica para quem gosta da pólvora no fósforo, né, e justifica isso, o isqueiro ele tem a pederneira. Aquela faísca que sai ali tem a pederneira, que se for estudar o mundo dos cristais aí vai ver que a pederneira ela tem um papel bem importante, tanto quanto o palito de fósforo. Tá aí, mas é a minha opinião, e aí é questão de gosto realmente, tá certo? Vamos lá, vamos voltar às cores. Então na cromosofia, vou dar exemplos. Já viram os logos da Coca-Cola, do McDonald's? Alguém já viu, por exemplo, uma fachada de lanchonete com cores azul clara, verde clarinho, amarelo bebê? Com certeza
vocês nunca vão ver uma lanchonete com essas cores, né? Coca-Cola, né? Vermelho, né? McDonald's amarelo e vermelho, porque são cores quentes, são cores do imediatismo, cores que despertam a paixão. Então você não vai ver esse tipo de cor em um, né, azul bebê, por exemplo, como fachada de lanchonete, a não ser que o cara não queira cliente nenhum. Então assim, as cores despertam algo em nós, naturalmente. Tá? Isso é um estudo. Outra coisa, ninguém vai pintar o quarto da sua casa de vermelho. A pessoa, muito provavelmente, até pode, existe, claro. O quarto é seu, você pode pintar da cor que quiser, mas é difícil ver um quarto pintado de vermelho, não dentro da tua casa. Em outros lugares eu acho que até pode, né? Porque o vermelho, ele é energético demais. Então a pessoa vai ter dificuldade para dormir, né, com o vermelho dentro de um quarto. Mas em um local onde se quer uma vibração mais forte, se usa o vermelho. Então o pessoal da arquitetura e do marketing utiliza a cromosofia constantemente. E é óbvio que nas velas, por exemplo, ou em tantos outros utensílios que a gente usa, as cores são importantes, né? Então, agora nas velas, isso existe um papel importante. Aí você fala, eu tenho que decorar as cores direitinho, eu tenho que saber. Não necessariamente. A cor, na verdade, ela te ajuda a conectar com a energia que você quer se conectar. Então é óbvio, se você quer uma vela para algo imediato, para algo relativo à paixão, essa coisa e tal, se você pegar uma vela azul clarinha, também vai te dar aquela murchada igual eu disse, entendeu? Não dá liga. Isso aí, vamos lá. Estava falando das cores, né? Aí eu estava dando alguns exemplos, mas agora eu vou falar das cores propriamente ditas aí em relação às velas. Isso tem muito a ver, a gente fala das cores das velas, mas óbvio que isso é extraído da cromosofia, que é a forma com que as cores afetam a psicologia humana, tá? Então as cores, na verdade, é óbvio, igual eu estava dizendo, se você tem um elemento urgente, um pedido urgente, uma questão de urgência para ontem, né? Questão de paixão, aquela coisa toda, né? Você não vai acender uma vela azul clarinha, porque não combina a cor com o pedido que você está fazendo. Veja só a discrepância. Você quer uma vela vermelha, entendeu? Para esse tipo de operação, né? Para esse tipo de ritual, para esse tipo de magia. Então é óbvio que isso tem uma conexão. E essa é a importância das cores nas velas. É óbvio. Na dúvida de qual usar, utilize uma vela branca, porque é uma vela neutra, né? A vela branca ela é multiuso, ela é neutra para qualquer coisa. Ela não vai te dar... eu queria tanto uma vela verde. Não tem verde. Acende uma branca. Mas eu vou acender uma vela para a esquerda. Qual o problema? Se você não tem a vela da esquerda, acende uma vela branca. Muita gente acende vela branca para a esquerda, né? Então, assim, na dúvida... vai afetar a cor da vela, vai afetar na sua conexão, né, ao firmar aquela vela, ao firmar aquele pedido. A sua conexão mental, a sua psicologia, né, a sua energia mental, de uma forma na hora que você fizer, a cor estando errada, é o que vai acontecer de prejudicar a sua conexão energética com a vela. E é isso que realmente faz a diferença. Mas para vocês entenderem essa questão das cores, né, eu falei da branca. A branca é uma vela neutra, né, ela tem neutralidade e, fisicamente falando, o branco é a soma de todas as cores, né? No branco se contém todas as cores do espectro visível que conseguimos enxergar, né, que o ser humano consegue enxergar, obviamente. Então, o branco tem isso. Na dúvida, como eu disse, acenda uma vela branca. Não tem erro. E o branco também é uma cor da paz, da tranquilidade, é uma cor da espiritualidade, né? Isso tem uma conexão grande com esse tipo de energia, né? Vela de anjo de guarda, normalmente o pessoal acende vela branca, né? Vela amarela. Vela amarela. É a cor da clareza, clareza mental, né, de inteligência, de consciência.
Então é uma cor indicada quando eu necessito de boas intenções, por exemplo, nos estudos, né, na vida intelectual e também na amizade, né? O amarelo é a cor da amizade. É uma cor alegre, né? O amarelo, a cor do sol, né? Que te remete aí a essa questão, né? Do Pai Sol, né? Uma cor da amizade. Vela azul, né? O azul de maneira geral. Aí eu vou falar depois das diferenças do claro para o escuro. O azul de maneira geral, ele é proteção, tá? O azul de uma maneira proteção, aconchego, né? Por isso, né, no hospital, por exemplo, se utiliza muito o azul, né, que traz o aconchego, a tranquilidade, é uma cor de reforço da espiritualidade e também no auxílio de questões do trabalho, né. Aí eu tenho isso, o azul de uma maneira geral, tá? Aí no azul claro em particular, o azul ele tem uma conexão com algo novo da vida, né? Então o azul são para questões de quando eu desejo novidades na vida, né? Gerar novas situações, novos sentimentos, pensamentos. E é uma cor, o azul claro é uma cor que traz muita calma, muita tranquilidade, né? De expansão. O azul escuro já é uma cor de ordem, né? Uma cor de ordem, de respeito, né? É uma cor para abertura de caminhos, né? De cortar coisas ruins da nossa vida. Não é à toa que muitos gostam de acender vela azul escura para algum, né? Isso tem uma cor. É óbvio que quando eu falar aqui de entidades, tá? Em relação às cores, entendam que existem várias vertentes da Umbanda, várias vertentes do Candomblé, e assim, cada local segue o seu próprio rito. Então, quando eu falo, por exemplo, muitos gostam de acender vela azul escuro para algum, para São Jorge, por exemplo, são por questões ligadas à cor. Mas também eu sei que muitos acendem vela para algum de cor vermelha, porque o vermelho é a cor de Marte, é a cor da guerra, a cor da urgência, né? A cor da, literalmente da briga. Ou também a vermelha e branca, né? Muitos acendem vela vermelha e branca para seu Zé, né? E muitos acendem vermelha e branca para algum. Então tudo depende. Não se esqueçam que eu tenho algum Beira-Mar, algum Megê, algum de Ronda. Então assim, cada um tem a sua, né? Algum Choroquê. Eu tenho várias linhas. Então não se ofendam, por favor, se eu disser para vocês que uma cor é para uma entidade ou uma cor é para outra. Não é a minha intenção impor isso a ninguém. Longe de mim esgotar esse assunto, porque nós falaríamos a noite inteira sobre as entidades e suas cores. E outra, cada entidade vibra na sua própria energia. Cada um vibra. Não se esqueçam que a cor ela é uma energia. E ela tem uma vibração, uma assinatura vibracional muito específica. E cada entidade dentro de uma determinada linha, ela pode vibrar em energias diferentes. Logo, elas vão vibrar em cores diferentes. Então, assim, é longe de mim querer impor, só se acende vela para algum azul escuro, o Léo disse que algum é azul escuro. Não. Existem vertentes de acordo com o ritual, com a cultura, né? Cada local é um local, cada tendência é uma tendência. Educação, né? A escola de onde veio. Então, longe de mim. O que eu estou falando é literalmente assim, o que é usual, tá? O que é usual. Não quer dizer que essa regra exige isso, tá certo? Aí existe, né? Eu falei do azul claro, azul escuro, e existe o azul mais escuro ainda, que a gente chama de petróleo ou índigo, que é um azul bem escuro mesmo. Essa é uma cor, a gente chama de cor da inércia. Ela é usada para situações e intenções quando eu dirijo uma determinada pessoa. É uma situação de equilíbrio, quando eu quero remover algo, quando eu quero eliminar, literalmente, né? Remover. Não causar o mal, tá certo? Não confunda isso com como eu queira causar o mal. Mas normalmente essa cor azul escuro, alguns clientes preferem até essa, índigo, que é o super escuro, vamos dizer assim, a gente chama de petróleo. Ah, sim, eu tenho aqui, ó. Muita gente não conhece essa
É uma vela bem escura, tá? Olha só, um azul petróleo que a gente chama. Alguns chamam de índigo, né? É um azul bem escuro realmente, mais escuro do que o normal. Alguns gostam dela para algum também, dependendo da situação, dependendo da linha dela. Vamos para a laranja. Não coloquei na ordem de sequência do arco-íris não, tá? Eu coloquei numa ordem aí que favorece a minha memória. O laranja está muito ligado à prosperidade, está muito ligado ao dinheiro, né? Alegria, né? Assim como o amarelo, porque o laranja ele é uma mistura de vermelho com vermelho que é urgência, né? Paixão, e o amarelo que é mais amizade, mais sol, né? Que também é uma cor alegre. Então o laranja isso é mais exacerbado, é mais proeminente, né? O laranja ele tem a ver com entusiasmo, com coragem, com vitalidade, né? Com diversão, com adaptabilidade, né? Então, o laranja está ligado muito a essa cor, com essa aplicação, né? Falei muito do vermelho, né? O vermelho, né? Causas urgentes, paixão, realização rápida de sonhos, e muitos a utilizam para questões relacionadas à saúde física, né? Pode parecer estranho, mas o vermelho é utilizado também para questões de saúde, né? E o vermelho é ótimo para vencer os medos, né? O vermelho é uma cor muito intensa, né? E o paixão, quem tem paixão é capaz de superar qualquer medo, por isso que é uma cor utilizada para vencer o medo. Então, doenças em que estão relacionadas com o medo, né, com a falta de coragem, vamos dizer assim, o vermelho é utilizado para essas questões. E aí as derivações do vermelho, né? Vou falar até para vocês saberem aí. Vou pegar aqui alguns exemplos, que esse é o pessoal se confunde demais aqui. Vou pegar aqui uma combinação de cores para vocês verem, olha só. Acho que está bem evidente aqui, né? Eu tenho um conjunto de cores aqui que são derivadas do vermelho. Eu começo pelo roxo, tá? Isso aqui na linguagem comercial, isso aqui é roxo. Muitos clientes chegam na loja e falam, quero uma vela roxa. Mas na verdade ele quer essa aqui, isso aqui não é roxo. Isso aqui a gente chama de violeta. Aí eu tenho a vela magenta, tenho a vela lilás, deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor. Vela lilás aqui, ó, essa aqui. E a vela rosa, para vocês terem uma comparação, tá? Então aqui eu tenho roxo, violeta, magenta, que também é uma vela pouco conhecida, vou falar do magenta daqui a pouco, o lilás e o rosa. Estou mostrando para vocês saberem diferenciar as cores, tá certo? Falando para vocês diferenciarem as cores. Então vamos lá, o roxo. O roxo é a cor do sucesso, do respeito, do prestígio, tá? Ele ajuda a fixação do pedido, é uma cor do altruísmo, não é à toa que o roxo e o lilás, que eu vou falar mais para frente, estão muito ligados a Nanã, né, que é a mais idosa das orixás. Aí. O roxo, o lilás, principalmente, é uma cor que é ligada a Nanã. Aí eu tenho o lilás, que é o mais clarinho de todos, tá? É a cor da intuição, né? Uma cor da intuição, da mediunidade, de transmutação de energias negativas, principalmente relacionadas ao passado, tá? O lilás está muito relacionado ao passado, né? Transmutação de lembranças, traumas do passado. Essa é a cor lilás. Aí eu tenho o rosa, obviamente é a cor do amor, né? Essa é a mais óbvia de todas, muito ligada ao relacionamento amoroso, tá? A harmonia emocional, né? Ligado ao chakra cardíaco, né? Como eu falei dos cristais da última vez. Então, o rosa é o mais óbvio de todos. Aí eu tenho a cor magenta, que é essa aqui, que são poucos os que conhecem a cor magenta. Agora dá para ver direitinho, né? A cor magenta aqui.
É uma cor que ela tem muito com a função do imediatismo, das causas urgentes também, né? É uma cor que está muito relacionada ao alto poder espiritual, à cura espiritual também. Então, isso é importante a gente ter em mente. Curiosidade, uma entidade que é ligada à cor magenta é Obá, que poucos conhecem, né? Obá, que é sincretizada com Joana d'Arc. Se alguém conhece a história da Joana d'Arc, se não conhece, vale a pena conhecer. E aqui no Brasil, Obá foi sincretizada com Joana d'Arc. Aí um ritual assim, essa eu aprendi com um cliente na loja e fui pesquisar e é verdade mesmo. O cliente me falou o seguinte: você tem uma causa urgente, uma questão urgente, que você necessita de uma resposta, acenda uma vela magenta, que você vai obter a resposta. Só que tem um porém. Para quem conhece Obá, né, não leva desaforo para casa. É o tipo daquela que é o orixá que desce o machado mesmo. Então, assim, você tem uma causa urgente, uma questão, uma dúvida urgente, é vela magenta que você vai acender. Só que é o seguinte, Obá vai te ajudar a responder. Só que doa a quem doer. Então, se você espera uma resposta favorável para você, não é para Obá que você tem que acender a vela, tá? Porque assim, Obá vai te dar a resposta. Mas se ela tiver que doer na carne, vai doer na carne. Se ela for favorável, é favorável. Então, assim, só os corajosos acendem vela magenta fazendo uma pergunta para Obá, porque vão ter a resposta que precisam, que merecem, mas ela pode doer. Resposta honestíssima. Vela verde. Vela verde, ligada à natureza, obviamente, né? Tem muita relação com a cura, com gratidão, prosperidade, fertilidade. Né? Então não é à toa que o verde, quase que uma unanimidade em todas as religiões aí, é a cor de Oxóssi, a cor dos caboclos, né? Existem variações também, existe o verde mais escuro, o verde mais claro, mas estão muito relacionados aí, tá? O marrom, que boa parte também é ligada a Xangô, né, da justiça, né, Xangô, da sua justiça, aos boiadeiros, né, alguns caboclos aí. Ah, a Ana está perguntando a diferença da violeta para o lilás. Vou mostrar para você, Ana. Violeta. Aqui, ó. Violeta é a mais escura. Lilás é a mais clarinha. Ambas são boas para transmutação, tá? Ambas são boas para transmutação. Mas o lilás é uma questão de transmutação do passado, tá? De energias do passado, reminiscências, karmas, como queira chamar. E o violeta é a transmutação do presente, tá? Então, assim, são cores bem parecidas energeticamente, mas uma tem mais a ver com transmutação do passado e outra com transmutação do presente, certo? De volta ao marrom, de volta ao marrom. Então, o marrom ele tem uma ligação muito grande com a Mãe Terra, com a natureza, com a justiça, com prosperidade material, né? Com purificação e energização. Então, esse é o marrom. Não é à toa que é uma cor muito ligada a Xangô, apesar de terem outras vertentes que acendem velas para ele de outras cores. Mas, pelo menos a grande maioria dos nossos clientes lá gostam de acender vela marrom para Xangô. Por último, mas não menos importante, das cores primárias e secundárias, é o preto. Muita gente, muita gente, nem preciso falar, não vou me referir a um grupo específico, atribui a vela preta à coisa do mal, ao maléfico. Acreditem, se pode fazer o mal até com uma vela branca, tá? Então, a questão da cor é indiferente. Mas não tem absolutamente nada a ver com o mal, né? O preto é a ausência da cor, né? Enquanto o branco é a soma de todas as cores,
O preto ele é a ausência da cor. E o preto ele está muito ligado à absorção. Já que ele não tem nada, ele é o vazio, ele é o escuro, então tudo que se aproxima é dragado, sugado. Então a vela preta normalmente é utilizada, né, para quebra de demandas, para absorção de energias negativas, né, afastar o mal. Não é à toa que essa vela preta ela tem uma ligação muito forte com Exu, né, com entidades da linha de esquerda. Então a vela preta tem essa conexão com isso. E o preto ele está mais ligado justamente nessas questões e não necessariamente ao mal, como muitos acreditam. Então, acender uma vela preta é justamente porque você quer se livrar de algo negativo, de uma energia negativa, de pensamentos negativos, de situações negativas, né? Porque você clama por uma mudança. Certo? Existem, assim, velas bicolores, tricolores, tá? As bicolores são, assim, elas estão dentro daquilo que eu falei das características das cores das velas. Mas algumas entidades, obviamente, existem, por convenção, acender. Por exemplo, essa aqui que eu tenho na mão, uma vela branca e preta, que normalmente se acende para a linha dos pretos velhos, normalmente. Existem aqueles que também gostam de acender amarela e preta para essa linha, tá? Assim como o Mulu, o Baloaê, se acendem para eles, né, velas nas cores branca e preta, ou somente brancas, ou amarela e preta. Já falei do seu Zé, aqui eu tenho uma amarela e preta, que é bicolor. Tenho as tricolores também. A mais comum de todas, que os clientes mais usam na loja, a Adriana está me auxiliando aqui, é essa tricolor aqui, ó. Também, ó, eu tenho duas aqui, uma bicolor, branca e vermelha, que o pessoal acende para Ogum e para o seu Zé, mas tem aqueles que gostam dessa aqui para seu Zé, tá? Que é justamente para não confundir com a outra que pode ser para Ogum. Então, olha só. Ah, Priscila falando, a Índia que trabalha comigo gosta vela vermelha e verde. Sim, é possível. Na nossa loja existe uma procura muito pequena de vela vermelha e verde, muito pequena. Acho que eu conto nos dedos aí em um ano, um ou outro cliente procurou vermelho e verde. Né, o vermelho com verde remete aí a uma linha de esquerda, né, o caboclo de esquerda, como diz. Né, porque o vermelho está ligado aí à pombagira, mas também tem gente que acende vermelho para Inhaçã, assim como tem gente que acende rosa para Inhaçã, né, Oxum, amarelo, tem gente que acende para Oxum amarelo, tem gente que acende para Oxum azul, porque ela é ligada à água, né? Então, isso varia muito, essas questões, né? Caboclos, então, nem se fala. Tem caboclo com vermelho e verde, que eu sei. Tem caboclo, apesar de ter muito pouca procura na loja, existe caboclo branco e verde, existe caboclo com verde somente, né? Ó, o branco e verde aqui, tem uma aqui. Né? Tem o branco e o azul, que tem gente que acende para Iemanjá, tem gente que acende para os marinheiros. Tá aqui, ó, branco e azul, também é bastante comum lá. Existem várias combinações. Dá para fabricar vela na combinação que quiser, a verdade é essa, tá? Aí é uma questão de tendência, alguma questão de cultural ou por preferência propriamente dito. A gente trabalha com as mais comuns, as que são comercialmente viáveis para a gente lá na loja, em função da procura dos clientes, óbvio. Vamos lá. Raul, sim, amarela e preta. Para o Baluaê, sim, ótimo para o Baluaê. E para os pretos velhos também. Depende da sua tendência, depende do seu pedido, depende do seu desejo, tá? Vamos falar das velas especiais, que são pouco conhecidas, mas que têm um poder assim muito grande, né? A mais famosa delas aqui é a dourada. Olha só, tem a dourada,
tenho a prateada e tenho a de bronze ou cobre, né? Alguns chamam. Vou colocar as três do lado aqui, quem sabe dá para ver a diferença melhor. Tá aqui, ó. Tem a de 7 dias que eu acho que dá pra ver a cor melhor. Tem as paredes. Acho que aqui nas 7 dias dá para ver as cores melhores. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as três aqui para você. Agora sim dá para ver, tá vendo, ó? Bronze, prata e ouro. Tá aqui. Agora sim dá para ver as três. Né? Então, as velas douradas, a dourada é óbvio, a que mais vende, a que mais sai, todo mundo é muito popularizado. De um modo geral, a vela dourada tem uma conexão muito forte com a riqueza material, né? Com a prosperidade. Não é à toa que está ligada à linha dos ciganos, né? Mas ela tem um significado também. O dourado ele está muito ligado ao divino superior, né? Com a divina espiritualidade. Então, assim, se a gente for falar, ela está ligada também com as entidades, né, com os orixás. Muitos acendem vela dourada para Oxum, né, porque é o metal de Oxum, né, o dourado. Não é à toa que se vocês verem a representação de Oxum, ela está segurando um espelho na cor dourada, porque o dourado é a cor de Oxum, né? Oxalá também e Oxumaré. Na linha dourada, existe uma, não sei se a Adriana trouxe, mas existe a dourada, a bicolor dourada com preto, tá? Dourada com preto, é óbvio, o preto já diz tudo, é do Exu, do ouro, né? O preto é o Exu e o ouro é o próprio ouro. Então, assim... E a prata, né? A prata, ela tem dois significados, né? O primeiro, que é o mais óbvio, prata ligado a Iemanjá, certo? E o prata é o sagrado feminino, é o poder da lua, dos sonhos, da intuição, do desenvolvimento mediúnico, da meditação. Os hindus utilizam muito essa cor de vela para meditação, né? Os hindus, os budistas também, para estimulação da intuição, da meditação, do eu interior, da conexão com a deusa interior, né, no sagrado feminino. Então, a cor da lua, né, o prata, e ligadíssimo, né, com Iemanjá, mas também se acende para Omulu, se acende para Logunã e Logum-Edé. Né? Logunã é o orixá do tempo, para quem não sabe, né? O controlador do tempo. E a cobre ou bronze, essa aqui é tudo de bom, adoro essa cor, mas pouquíssimos conhecem e pouquíssimos utilizam. O cobre é o metal da justiça, né? Do equilíbrio. Não é à toa que aquelas estátuas antigas, né, que a gente vê são todas feitas em bronze. É comum ver aquela estátua da justiça, da moça segurando a balança, né, a balança da justiça, são todas feitas em bronze. Né? O bronze é a cor do equilíbrio, do amor, da fertilidade. Né? E normalmente essa cor bronze ela é ligada a rituais onde as pessoas têm sede de justiça, que clamam por justiça, né, por uma causa, por crescimento profissional, por crescimento nos negócios, no emprego, né, que precisam de liderança, de proteção. E essa vela, assim como o marrom, ela está muito ligada a Xangô, mas também é ligada a Yansan e Obá, aquela que eu falei da vela magenta lá. Falamos das cores, fechamos o tópico das cores. Agora vamos falar da mensagem das velas aí em função da queima. Então volta a frisar, tiramos a questão da qualidade das velas. Tenho certeza que a qualidade da vela é boa. Tenho certeza que não tem nenhum fator ambiental com a vela, né? Onde eu acendo a vela está tudo certinho. Aí, de acordo com que a vela queima, conforme ela queima, quais são as mensagens? Isso é tudo de bom, gente. Vou dividir em 3 categorias aqui, tá? Primeiro a chama, né? Primeiro a chama.
Chama azulada. Então, assim, eu tenho a vela, ela queima, ela tem uma chama azulada. Essa chama azulada pode significar que, de acordo com o pedido que você fez, se você dirigiu esse pedido a uma entidade ou um orixá, alguma coisa assim, significa que o seu pedido até pode ser atendido, mas ele vai sofrer algumas mudanças, ele não vai se realizar do jeito que você imagina que ele deva se realizar. O que você quer não necessariamente é o que você vai receber, o que vai acontecer. Se a chama ela tem uma coloração amarelada, isso está relacionado diretamente à felicidade, tá? Significa que está tudo tranquilo dentro do ritual que você está executando. Se a chama tem um tom mais avermelhado, né? Um vermelho mais intenso, significa que o que você está pedindo, né? O seu desejo, ele é plausível, ele é favorável e que provavelmente ele será realizado. Se essa chama está bem brilhante, muito clara, mais do que o normal, significa que o seu pedido está sendo ouvido, né? Existe alguém ali por você ouvindo esse pedido. Se a chama começa a liberar faíscas ali, né? Como se você estivesse jogando alguma coisa, liberando pequenas faíscas, indica que para quem você está acendendo essa vela, provavelmente nos próximos dias irá lhe trazer uma mensagem importante, tá? Antes do seu pedido ser realizado. Porque pode ser que esse pedido não se realize como você queira, ou porque você esteja equivocado no pedido que está fazendo. E talvez você tenha... Como você vai receber uma mensagem, a partir dessa mensagem, se você tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, como diz o ditado, você talvez repense esse pedido e talvez o reformule posteriormente. Se a chama é vacilante, aquela chama que fica subindo e descendo, né, significa que a sua cabeça está turbulenta, né, significa que você está pensando em várias coisas, e aí na hora de firmar essa vela, provavelmente o próprio pedido foi vacilante. Você nem sabe exatamente o que está pedindo, tem tanta coisa acontecendo na sua mente, no seu mental psíquico aí na hora que você firmou essa vela, que a própria chama ficou vacilante. Então é hora de interromper o que você está fazendo, se concentra e firma essa vela de novo, tá? E aí literalmente precisa de concentração. Se a vela começar a formar uma espiral, sabe aquela chama que se forma em espiral? Demonstra que a quem você dirigiu essa vela, ela reza junto contigo para atender o seu pedido. Ou seja, junto com as suas orações e com as suas preces, existe uma entidade contigo para quem você acendeu essa vela, que está orando, pedindo junto contigo pela sua intercessão. Chama baixinha ou fraquinha, né? Você está acostumado com uma vela, você acende ela, normalmente tem aquela vela chispa grande, alta, e aquela que você acendeu, ela está fraquinha, mirradinha, né? Significa que você não colocou energia suficiente no seu pedido na hora de firmar essa vela. Significa que você precisa reforçar esse pedido para valer, né? Você está vacilante aí no seu pedido, na sua fé, né? Se a chama ela é trêmula, aquela chaminha que fica piscando assim, parece que pisca, significa que seu pedido também vai ser realizado, mas exigirá transformações de sua parte, ou seja, você vai ter que fazer sua parte antes de acontecer. A vela que começa a fumaçar, né? Vela que começa a fumaçar ali, soltar fumaça, significa que problemas surgirão no teu caminho, mas que o seu pedido está sendo ouvido, tá? O seu pedido está sendo ouvido. Agora vamos para o pavio, tá? Porque eu falei da chama, tem o pavio. Pavio que se divide em dois, né? Pavio que se divide em dois. Igual a que está lá atrás, mas a que está lá atrás é eletrônica, tá, Olivia?
Aquelas de LED que a gente compra, não, aquela não é vela de verdade não. A outra que está piscando lá atrás, esse é o efeito da vela trêmula, mas essa que está lá atrás, aqui não treme nada, meu filho, aqui é tudo firmado na mais absoluta energia, mas aquela que está lá atrás é de LED, tá? É a pilha. Pavio. Vamos lá, pavio que se divide em dois. O pavio que se divide em dois pode ter dois significados, tá? Ou seu pedido foi feito de maneira insegura, nem você sabe o que você quer, e esse pedido foi feito de maneira insegura, ou seja, o pavio se dividiu, porque a energia não sabe nem que caminho tomar. Mas existe um segundo significado que pode ser que existe uma entidade próxima ali daquele firmamento de vela, né? Porque é um portal, acender uma vela, você está abrindo um portal, né? E essa divisão de pavio, ela pode significar justamente a aproximação de uma entidade para lhe auxiliar no atendimento do seu pedido. Um pavio bem brilhante, aquele pavio que fica incandescente, né? Ele indica sorte e sucesso. Agora, a gente falou da chama, do pavio, e vamos falar de como a parafina se comporta, né? De como a parafina se comporta. Vela que chora, por exemplo, que é o mais comum, né? Significa que você tem dificuldade em realizar o seu pedido, né? Aquela vela chorona que derrete todo do lado. A vela que se apaga, aquela vela que fica se apagando, né? Significa... A vela que se apaga tem dois significados também, né? Tem dois significados. O primeiro significa que a quem você dirigiu a vela, pode ser um anjo da guarda, pode ser uma entidade, um orixá, ele vai te ajudar na parte mais difícil desse seu pedido. Mas depende, significa que o restante dessa outra parte vai depender exclusivamente de você. Ou seja, ele vai te ajudar, mas você também tem que fazer sua parte. E também tem um outro significado que talvez você tenha acendido uma vela de cor errada para uma entidade que não é compatível com essa vela. Muitos acreditam nisso, tá? Tipo, acender uma vela azul para Exu, por exemplo. Talvez ele não goste disso, né? Então, muitos acreditam nesse significado. Uma vela que é difícil de ser acesa, uma vela que dá trabalho para acender, ou então que apaga várias vezes no início, bem no início, quando você vai acender. Significa que pode existir algumas influências ali ao seu redor que queira que você literalmente minguar o seu ritual para que você não progrida, para que você não melhore, para que você não saia daquela situação que você está. Né? A vela que queima completamente, né? Deixando pouco resíduo, né? ou quase nenhum, significa que seu pedido foi aceito. Significa que tudo que você fez está direitinho. A vela que derrete irregularmente, que forma uma escada, vamos dizer assim, ela queima lateralmente, ela queima só um pedaço lateral, assim, né? Ou em formato de escada. Significa que é justamente que o seu pedido ele caminha para a sua concretização. Não quer dizer que é urgente ou não, o tempo aí indifere, mas ele é um pedido que ele está caminhando, né? Ou seja, ele está subindo a escada, né? Como o próprio nome diz, mas depende de um pouquinho de tempo aí. Aquela vela palito que você acendeu e ela se esparramou no prato, né? Isso significa os obstáculos que você vai encontrar na concretização desse pedido. Muitos aí, né, acreditam também que essa vela derretida no prato pode significar energias negativas que estão interferindo nesse processo, né, nesse seu pedido, ou então até uma quebra de demanda, ou seja, aquela vela que você acendeu pode ser uma quebra de demanda. Muitos mesmo acreditam que aquela vela que derrete, se espatifa toda,
é a vela que assim, houve uma quebra de demanda aí nesse processo, ou seja, foi uma boa você ter acendido aquela vela. A vela que queima mais rápido que o normal, né? Você está acostumado com uma vela, dura certinho o mesmo tanto, mas naquele dia a vela queimou muito mais rápido que o normal. Isso é um bom significado, tá? Isso tem um significado positivo, porque significa que está tudo bem, está tudo tranquilo. Em alguns casos significa que o que você está pedindo é prudente, é válido, mas pode não durar muito. Sabe aquela coisa, dinheiro na mão é vendaval? Então, isso também pode significar isso. Eu falei lá atrás no começo, quando você acende 2 ou 3 velas, né, ao mesmo tempo, você acende 2 ou 3 velas ao mesmo tempo e cada uma queima de uma forma diferente. Então, assim, na chamatrina, por exemplo, que eu usei esse exemplo lá atrás, você tem 3 velas de cores diferentes e uma queima de cor. E aí você analisa a cor, o que ela significa e por que ela queimou mais rápido, né? Então você tem assim, a queima rápida significa, é um bom presságio, né? A queima mais rápida que o normal é um bom presságio. Então você tem uma chamatrina onde a cor rosa queimou mais rápido, é amor, né? Significa que o amor ali é um sinal de bom presságio para o amor. Né? O azul, né, que é a tranquilidade e tal, queimou mais rápido, você sabe que isso é um bom presságio para esse sentimento. Né? A vela tombou, você firmou a vela adequadamente, firmou ela otimamente, e essa vela tombou do nada. Isso significa que pode ter alguma coisa atrapalhando o teu caminho aí. A vela, quando estrala, né? Tem algumas velas, algumas vezes que ela chega a estralar, pipocar, né? Solta faísca, né? Isso significa que é magia do fogo presente ali, tá? E essa magia que está envolvida, essa energia que está ali, está trabalhando fortemente para o seu pedido ser atendido, tá? Essa energia é tão forte que ela influencia até na combustão. Isso normalmente acontece muito com as velas que se acende para Xangô, para boiadeiros e para a esquerda, né? Os Exus aí de uma maneira geral. Vela que tipo, acontece feito um vulcão, uma lava, né? Esse efeito acontece muito com velas dos ciganos, velas douradas ou prateadas, que mostram que o seu pedido foi aceito pela entidade a qual você acendeu. Ah, Olivia falando da vela violeta que queimou mais rápido que a branca e amarela. É isso mesmo. É exatamente isso. Aí dá para você tirar suas conclusões agora. Eu lembro que você perguntou isso lá no começo, né, da live. Aí tá aí a sua resposta. Agora você pode fazer a sua avaliação. Uma outra característica, a vela que quebrou o prato. Você acende, né, a vela num prato, ou num pires, ou num pedaço de vidro, e a vela, ao queimar no final, a vela estourou o prato. Acredite, isso é demanda cortada, tá? Isso é unânime dentre as crendices aí, de uma maneira geral. Quebrou o prato é demanda cortada, né? E tem gente que também avalia os desenhos, né? Formam-se os desenhos assim como o pessoal analisa a borra de café no fundo da xícara e tudo mais, muitos analisam a sobra da vela que fica no final, o desenho que ela forma, para tirar as suas conclusões. Isso é uma prática relativamente comum. Para encerrar aqui, se você... Pessoal, quem tiver mais dúvida, entrar lá no nosso... Tem lá tudo explicadinho. Ó, a Adriana está me lembrando um ponto aqui. Quem tiver mais dúvida, Se vocês entrarem lá no site, tudo isso basicamente que eu falei, né? Para quem não pôde anotar, para quem perdeu, se vocês entrarem no nosso site na internet, vai lá na aba Artigos, lá vocês têm essas duas matérias, tá tudo escrito lá, detalhado para vocês, tá? Tanto para avaliar a qualidade das velas, quanto para essas propriedades da queima das velas, né? Essas influências, tá lá escrito bonitinho, tá bem tabelado para vocês. E tem alguns rituais também que vocês podem, eu coloquei lá no site o ritual dos anjos da guarda, é um ritual simples para você fazer, simples, mas muito eficaz
para você fazer durante a semana, cada dia para um anjo da guarda, né, um anjo guardião aí, que é um ritual maravilhoso. O pessoal gostou muito da ideia lá na loja, então vale a pena conferir esse ritual do anjo da guarda. E eu também coloquei lá no site um ritual da prosperidade cigana. Vale a pena também, é um ritual para ser seguido por 7 dias, né, uma semana completa. E vale a pena dar uma conferida lá no site. Para encerrar, e se vocês tiverem perguntas, depois vocês mandam para a gente, tá? Mandam para a gente. Eu respondo a qualquer momento. Mas para você ter uma ideia, só para fechar isso aqui, como eu falei várias vezes, longe de mim querer encerrar esse assunto, querer ser absolutista, a não ser na parte científica, porque essa parte científica eu não abro mão, tá? Ciência é ciência, mas na parte espiritual, longe de mim querer influenciar vocês com alguma coisa. Eu apenas relato o que eu coloquei no papel aqui, o que a gente apresentou hoje, é o que comumente as religiões, de uma maneira geral, atribuem, tá? De uma maneira mais comum. É óbvio que sempre existem variações. Não levem isso tudo que a gente falou ao pé da letra, tá? Não leve isso tudo ao pé da letra. Se você tem uma dúvida, né, procure ajuda, procure auxílio. Não vai achar, minha velha estralou, aconteceu isso, pronto. Tá na tabela aqui, é quebra de demanda. Pronto, tem quebra de demanda, tem gente colocando demanda em mim. Pensa, vê se isso realmente é plausível. Procure ajuda espiritual, tá? Isso é importante. Volto a lembrar das questões de segurança, né? Vela é fogo e fogo causa incêndio, tá? Cuidado com a qualidade das velas. Preço nem sempre é o melhor, tá? Velas baratas aí pode te deixar na mão, falei lá no começo, até por questões de saúde. E eu acho que é isso. Falamos demais hoje. A internet deu uma pipocadinha, mas eu acho que valeu a pena, o assunto é útil. Eu vou deixar o vídeo para vocês no ar, depois vocês podem assistir. Quem assistiu a primeira parte, legal, e não conseguiu assistir a segunda, pode voltar lá depois e assistir. Daqui 15 dias eu pretendo fazer mais um outro workshop, ainda estou pensando no que iremos fazer daqui 15 dias. Tenho algumas ideias e tal, mas se vocês tiverem mais ideias aí, pode dar ideias pra gente, porque a gente é todo ouvido. Eu quero propiciar a vocês, na verdade, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês desejam, não aquilo que eu quero necessariamente. O que eu tenho em mente necessariamente não é o melhor. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o like aí, dá like aí, dá um coraçãozinho, manda um beijo, divulguem aos amigos. Quem não pôde assistir, assista depois. Isso, dá like aí, gente. Vamos lá. Ajuda o povo aqui. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um beijo a todos e até a próxima.